Olá, minha gente. Aqui é o Everton, está entrando no ar mais uma Dicas Terapêuticas. Dicas terapêuticas todas especiais nesse momento de férias de Everton Cardoso. Sim, eu mereço. Estamos de férias. A partir de março, a partir de 9 de março, teremos dicas novinhas, inéditas. Mas eu estou fazendo uma coisa diferente nessas dicas de férias, que são retrospectivas de temas, técnicas de vídeos que eu lancei em 2021. Além de apresentar aí, né, alguns temas, hoje a gente vai falar sobre terapias holísticas. Eu vou trazer 3 vídeos. Um vídeo sobre aromaterapia que eu lancei em 31 de março de 2021. Um vídeo sobre reiki de 21 de julho do ano passado. E um vídeo sobre florais californianos compilados aqui em cima desse tema das terapias holísticas, tá? Então vamos assistir essa compilação. Só lembrando que a partir, né, de 9 de março começaremos com novos vídeos, com novos conteúdos. Eu vou falar sobre homeopatia, acupuntura, psicoterapia holística, terapia canábica, outras terapias, outros sistemas florais, sistemas floral de Minas, Califórnia, deserto, falando sobre óleos, falando sobre cristais, falando sobre Xing, sobre outros oráculos. Então tem muita coisa pela frente aí para o ano de 2022. Mas vamos dar uma curtida aí, que tem muito conteúdo bacana no canal, que é legal a gente estar revisitando, né? E no finalzinho, depois de vocês assistirem os vídeos, né, eu vou falar um pouco sobre o conceito do terapêutico e o tornar-se terapeuta, tá bom? Então curte os vídeos aí, daqui a pouco eu retomo. Hoje tem dica para o jovem místico, hein? Cheirando um olhinho de gerânio, um olhinho essencial, sempre tô nessa, vocês sabem. Esse óleo de gerânio me ajuda muito, né? Eu uso muito antes de atender meus clientes. Gosto de... e durante o atendimento também. Gosto dele porque ele me dá foco e criatividade, né? Vamos lá! Olá, aqui é o Everton. Estou trazendo uma nova dica terapêutica. Dica dessa quarta-feira, 14 de abril. Hoje eu vou falar sobre positividade tóxica. Por que eu estou escolhendo esse tema? Esse tema é um tema muito importante dentro das terapias de modo geral. Vocês sabem que eu sou um terapeuta, sou um psicoterapeuta, então trabalho com o aspecto emocional, psicológico das pessoas. Eu sou um professor de terapias holísticas também, né? E muitas dessas terapias, né, reiki, florais e também essas simbólicas aqui, tarô e tudo, tangenciam um aspecto que é energético espiritual, vamos chamar assim, tá? Então, é comum que as pessoas que curtem as terapias holísticas, elas estejam também vivendo uma busca ou uma emergência espiritual. Isso é bem comum. E quando a gente, né, se depara com a espiritualidade ela é um conhecimento, eu posso dizer também, que se baseia na unidade absoluta de todas as coisas. E na perspectiva espiritual, tudo aquilo que acontece é o que tem para acontecer. Está correto, tá? Não significa que é bom nem ruim. Por quê? Porque olha para a natureza, olha para a vida em torno de vocês, né? Tudo se estrutura, se configura a partir de um sistema binário. Tudo. Olha para a natureza, gente. A gente tem o dia e a noite. E aí a gente tem esse paradigma da dualidade, né? No mundo material, no mundo natural, ele é constituído, né, a partir dessa dualidade. E quando a gente está na dualidade, a gente está lidando com o quê? Com o bem e o mal. E na perspectiva espiritual, que é a perspectiva da unidade, tudo importante, o bem e o mal. Por isso, por exemplo, eu sou crítico em termos espirituais dessas religiões dualistas que vêm falar em Deus e diabo. Que espécie de Deus é esse? Né? Ou ele criou o diabo, ou ele não é tão onipotente assim para ter um diabo, né, adversário dele. Ou Deus criou o diabo, e ele é criador de tudo e criou o diabo, né? Ou então que Deus é esse, né? Que é onipotente, mas tem o diabo. Não é?
Na verdade, se a gente entender aí com profundidade taoísmo, budismo e outras tradições religiosas, espirituais também, a gente vai ver que essa dualidade ela é importante. Deus criou essa coisa, Deus criou a dualidade. Né? Se você acredita nessa criação, digamos assim, Deus criou a dualidade. Quem vai trabalhar no paradigma da evolução está vendo aí a dualidade o tempo inteiro, construindo as coisas. Né? Mas, de uma perspectiva mais espiritual, é a unidade a realidade última de todas as coisas. Então, como eu posso, né, acreditar nessa exaltação da felicidade, da gratidão? Ai, gratidão, 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 gratidão. Claro que a gente tem que ter gratidão. É óbvio que tem que ter gratidão. A gente está vivo, está experimentando a vida, né? Temos essa oportunidade de experimentar a vida, gratidão. Mas quando a gente lida com uma coisa ruim, a gente tem que responder àquela coisa ruim. Não é felicidade e gratidão assim de cara, não, porque isso é só decoreba. Isso não é conhecimento de verdade. Conhecimento de verdade é a experimentação da dualidade, gente. É através da experimentação da dualidade que a gente adquire conhecimento de verdade. Esse é o ponto-chave aqui, tá? Então, se tem o dia e a noite, tem a alegria e a tristeza, tem o gozo e a dor. Né? Eu dei uma topada, olha, eu tô tão espiritualizado que eu dei uma topada no meu pé, mas eu falei assim, gratidão, sabe? Deus, obrigado por essa topada, porque eu não quebrei meu pé, eu só quebrei meu dedinho. Pelo amor de Deus, isso é maluquice, é positividade tóxica. A positividade tóxica é aquela que faz com que a gente não permita as sombras, mas a gente é formado de luz e sombras. Formado de luz e sombras. Não dá para ser só luz, não. Por que não dá para ser só luz, gente? Porque a gente está nesse terreno da dualidade. Então a gente precisa ver o sol do meio-dia e depois a gente tem que ver a lua lá de noite, sabe? E dormir, entendeu? Lidar com a nossa consciência, trabalhar nossa consciência, né? Mas e dormir, sonhar, lidar com o inconsciente. Tá de TPM, tá irritada, manifesta a irritação. Melhor do que ficar lá engolindo, 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 fingindo que tá ali no... Não, peraí, eu não posso... Pode, você tá com TPM, você pode estar irritada, sabe? Perdi um ente querido. Caraca, chora, vive o seu luto. Você vai emergir forte se você viver seu luto. Se você fizer que nem a berração dessa mãe aí, do doutor Jairzinho, né? Jairinho, sei lá, que depois, no mesmo dia que o filho falece, né, com toda a permissividade dela, ela vai fazer o cabelo, vai pro salão? Tá maluca? Sabe? Vai chorar, vai lidar com a sua dor. Lide com a dor. A gente só consegue olhar para a luz se a gente se reconhece nas sombras. Isso é Jung. Jung fala, né? Não é possível ver a luz antes de passar pela noite escura da alma. Né? Então a gente tem que lidar com as nossas noites da nossa alma. Né? Nossa pulsão de morte, nossa tristeza. A gente não tem que se refestelar e ficar construído na pulsão de morte. Ficar o tempo inteiro na tristeza. Não, mas eu... perdi uma pessoa que eu amo. O que você vai fazer? Não, gente, vida que segue, né? Vamos ser felizes. Esse discurso é ridículo. Não te leva à felicidade. Te leva a você ser uma pessoa superficial que mais na frente vai virar uma caricatura de si mesmo, tá? Vá fazer terapia. Vá fazer terapia para poder, né, aprender a olhar para suas sombras, a olhar para você, para se aceitar de verdade. A gente é luz e sombra, né? Você tem dor, você tem mágoa, você tem confusões, a gente tem muita coisa que tem a ver com essa dinâmica da sombra. Se você nega isso, você nunca vai crescer, você nunca vai, né, se transformar. Então, gente, olha, eu amo agradecer, eu agradeço todos os dias. Faço uma oração minha, que eu criei, que é sistêmica ali, que eu reverencio meu pai, minha mãe, representantes dessa dualidade também, né? Representantes desse universo dual, né? Mas eu estou ali me colocando para me abrir para essa unidade. Eu só consigo me abrir de verdade para a unidade,
né? Se eu, né, entender o momento da luz e entender o momento da sombra. Estamos lidando com pesar, com dores, é o momento da sombra. Não se confunda. Quem busca felicidade o tempo inteiro, eu sempre falava isso, gente, ó, a felicidade é um exercício. Todo dia a gente tem que tentar fazer coisas para a gente estar feliz, ser feliz, né? Mas sem esse apelo de eu preciso ser feliz e mostrar na rede social que eu sou feliz. Para com essa bosta, entendeu? Vá buscar terapia, vá se aprofundar, perceber que você é luz e sombra e vai tratar aí a sua sombra para essa luz realmente poder brilhar. Se a gente não der espaço e lugar para nossas sombras, a nossa luz não brilha. A luz precisa das sombras, entendeu? Eu vou contar uma historinha aí, gente, que é o seguinte, ó. Eu sou antropólogo de formação, né? Eu amo estudar as religiões, estudei as religiões comparadas, o budismo, o hinduísmo, e no hinduísmo tem uma história que eu acho incrível. É uma história que se confunde aí com realidade e mito, como as histórias bíblicas, né? Que é uma história contada no Mahabharata. O Mahabharata conta uma cisão, uma briga entre famílias, entre primos. E no final dessa história existe uma grande guerra que os hindus contabilizam mais de 1 bilhão de mortes nessa guerra. E o grande guerreiro dessa história toda é um cara chamado Arjuna. E Arjuna, né, ele era devoto de Krishna, que era um deus encarnado. Olha que interessante, quando Arjuna foi procurar Krishna, para chamar Krishna para participar da guerra ao lado dele, estava lá o primo dele, Duryodhana, o obstinado. Duryodhana estava lá, Arjuna e Duryodhana, né, esperando Krishna acordar, que Krishna estava dormindo, eles queriam chamar Krishna para lutar ao lado deles. Quando Krishna abre os olhos, vê Arjuna primeiro e depois vê Duryodhana. E aí pergunta, o que vocês querem? Aí os dois falam, a gente quer que você venha lutar do meu lado. Aí Krishna fala, essa guerra realmente é necessária? Aí Arjuna fala, por mim não. Por mim não tem guerra. E Duryodhana fala, essa guerra é completamente necessária. Então Krishna chega assim, Arjuna, o que você quer? Aí Duryodhana fala, não, peraí Krishna, eu cheguei primeiro, cara. Aí você chegou primeiro, tudo bem, mas eu abri os olhos e vi Arjuna primeiro, então Arjuna vai escolher primeiro. Agora tem uma coisa, eu vou lutar de um lado, são família, gente, então eu vou lutar de um lado e o meu exército inteiro vai lutar do outro lado. Aí Arjuna chega e fala, Krishna, eu escolho você. Aí nesse momento Duryodhana, opa! Duryodhana queria os exércitos, né? Tá. Momento da batalha, campo de Kurukshetra, bilhões de pessoas ali para uma guerra louca, absurda. E na hora da guerra, Arjuna tem uma crise. Krishna está como cocheiro de Arjuna, né? O exército de Krishna do outro lado. Aí Arjuna chega para Krishna, cara, que maluquice é essa? Eu não quero matar o guerreiro que me ensinou a ser guerreiro. Eu não quero matar seus guerreiros. Dona que me ensinou a ser guerreiro está do outro lado. Porra, o teu exército está todo do outro lado. Que maluquice é essa? Nós dois somos seres espirituais. Vamos abandonar essa história aqui. Vamos renunciar a essa porcaria. Vamos sair fora agora. Aí Krishna, nesse momento, ele compõe uma das pérolas do conhecimento místico hindu, que é o Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor. Ele canta para Krishna, para Arjuna ali, explicando, falando sobre as diferentes yogas, as diferentes formas de união com o divino, né? Para explicar para Arjuna, ele fala, tem uma hora que ele fala assim, ó, você acha que é você que está puxando, fazendo esse movimento aqui, mas tem uma energia espiritual por trás desse movimento seu. Não é só você que está aí fazendo esse movimento, não. Tá? Então, meu querido, olha, agora que a batalha está aí, se você sair daí agora, você não vai ser um renunciante, você vai ser um covarde. E aí, Krishna fala para Arjuna, ergue-te, grande guerreiro. É isso que eu falo para todo mundo, sabe? Nós somos esse guerreiro espiritual aí. A vida não é mole, não. A vida é desafiadora à beça. E tem luz e sombras. Ergue-te, grande guerreiro. Tem um momento que a luz é a luta. Tem um momento que a luz é a luta. Nós vamos até o último... O Krishna pergunta lá para ele, se essa guerra aí é inevitável,
E Cristo, e Arjuna, que é mais espiritualizado, fala, porra, eu não quero guerra. Mas o outro tá ali, eu quero guerra. Aí você vai fazer o que? Não, toma outra face. A gente tem que compreender melhor o que Jesus fala sobre isso também. Viu? Tanta gente falando abobrinha sobre Jesus, me irrita tanto isso. Aí se junta essa gente falando abobrinha de Jesus, né? Essa galera aí pseudo-holística, porque não entendeu nada do holismo, né? Falando, não, temos que ser felizes, gratidão o tempo inteiro. Temos que ter gratidão, mas tem muitos momentos na vida que o lado da luz é o lado da luta, tá? Vamos encarar nossas sombras, se aceitar do jeito que nós somos. Nós não somos seres perfeitos. A perfeição não é pra gente. É a imperfeição que tem força. É a imperfeição que evolui. Se você está perfeito, vai morrer. Não tem mais nada para fazer aqui. Aqui é um universo da evolução. Então se aceita na sua luz, na sua sombra. Entenda isso. Entenda que tem um momento da dor, da angústia. E a gente tem que olhar para isso até para superar de verdade. E não ficar, não vou olhar para isso e assim isso não vai existir. Tá ferrado, amigo. Tá ferrado. Então é isso, gente. Muito cuidado com essa positividade tóxica. Vamos nos aprofundar em nós mesmos. Nós carregamos luz e sombra e é dessa dualidade que a gente encontra um caminho para a unidade. Ok? Esse é o tema da nossa dica terapêutica de hoje. A positividade tóxica. Evite isso ao máximo. Muito obrigado, minha gente. Um grande beijo a todos, né? Curte a gente. Aciona o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por tudo. Beijo. Valeu. Oi, coisa boa. Um óleozinho de bergamota. Equilíbrio emocional. Legal. Mas vem do Bert Hellinger. Legal. Mas não é sobre ele que eu vou falar. Embora o Bert seja uma grande influência. Mas não é sobre o Bert. Olá, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica da nossa quarta-feira, dia 27 de abril. Então, eu vou falar hoje sobre Plutão, Thanatos e a pulsão de morte. Em primeiro lugar, vamos falar astrologicamente sobre Plutão. Hoje, exatamente hoje, o dia 27 de abril, é o dia onde Plutão, né, um planetinha lá da astrologia, né, começa o seu movimento retrógrado. Plutão estava desde 10 de outubro de 2020 em movimento direto, né, então ele ficou ali uma base de 205 dias em movimento direto e está entrando hoje, né, dia 24 de abril em movimento retrógrado, vai ficar retrógrado 162 dias até dia 6 de outubro de 2021. Desde o dia 21 de fevereiro até o dia 27 de abril, é essa janela, a gente estava tendo uma janela onde todos os planetas estavam em movimento direto. Essa foi uma janela muito importante aí, e alguns lugares do mundo aproveitaram essa janela para implementar um processo de vacinação. Então tem muitos lugares aí onde a gente já está tendo uma normalização da vida. Mas muitos lugares não aproveitaram essa mesma janela, e Plutão ele é uma representação da morte na astrologia. Ele é o senhor da morte. Eu vou problematizar um pouquinho isso aí, aprofundar um pouquinho isso com vocês, mas ele tem essa representação da morte, é o senhor do mundo dos mortos. Plutão é Hades, né, na mitologia grega. Plutão é o nome romano de Hades, é a mesma entidade. Então eu acho importante a gente analisar que estamos entrando numa janela perigosa para esse tema da morte. A morte está desfilando aí, né? A gente não tem uma pandemia como essa há muito tempo. O número de pessoas que morreram, que estão morrendo, que vão morrer é muito alto, é muito significativo. A situação do Brasil é uma situação calamitosa, a nossa situação, muito em função das questões políticas que atrapalharam muito o nosso processo em relação a essa vacinação.
E agora, Plutão fazendo seu movimento retrógrado, a gente pode, né, ver um recrudescimento da morte, um recrudescimento dessa força aí. Eu acredito, existem outros elementos da astrologia apontando para o desenvolvimento de conhecimento, o desenvolvimento científico. Acho que vão pintar vacinas diferentes, acho que vão pintar coquetéis, remédios, medicações. Eu confio plenamente nesse movimento, é um movimento que já está acontecendo, né? Esse movimento do controle da pandemia, do controle do coronavírus, através do conhecimento da ciência e da medicina. Isso a gente vai ter, né? Só que, como se trata de uma doença nova e que está matando muita gente, qualquer tempo perdido é uma perda muito grande, implica em muitas vidas perdidas. Plutão, desde 28 de fevereiro, ele está no 26º grau de Capricórnio e vai ficar até lá. Aí vai ficar retrógrado agora dia 27, né? Na quarta-feira, dia 27, fica retrógrado. Até dia 30 de junho, ele ainda vai estar nesse 26º grau capricorniano, que tem aquela imagem, aquele símbolo sabeu que são os peregrinos subindo os íngremes degraus de um santuário de montanha. Então, assim, esse movimento aí, esse movimento que Plutão está fazendo, se tornando retrógrado nesse grau, significa que, gente, olha só, vamos nos aprofundar. Vamos entender que a gente está precisando se aprofundar em termos espirituais. O que significa se aprofundar em termos espirituais? Se aprofundar em termos espirituais, né, muitas coisas, significa muitas coisas, mas basicamente é encontrar um caminho de unidade. Esse é o ponto central. E acho que é por isso que aqui no Brasil nós estamos sofrendo tanto. O Brasil está dividido, o Brasil está cindido, tem sentido. Eu também tenho meu posicionamento nessa divisão. Eu, como sou um democrata, uma pessoa que tem um conhecimento político, né, eu tenho o meu posicionamento nessa divisão toda, mas a gente está precisando se conectar em termos daquilo que nos unifica. Então acho que tem uma coisa hoje que é um sentido de unidade para a gente, que é justamente a vacinação. É a vacinação que não só vai salvar a vida, mas vai salvar a economia. Quanto mais cedo a gente tiver aí, né, todo mundo vacinado, não só a gente vai superar essa pandemia, como a gente vai retomar os caminhos econômicos, né? E a gente precisa retomar. Então a gente tem uma coisa que está unindo a gente precisa olhar para a unidade. Olhar para a unidade é olhar para a vida, olhar para a divisão é olhar para a morte. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Plutão vai acionar alguns graus relevantes, aí ele vai acionar o 25º grau, o 24º grau, e vai ser nesse 24º grau que ele vai entrar em movimento direto. Ó. Em termos de símbolo sabeu, o 25º grau de Capricórnio, ele traz uma imagem bem interessante, que é um espírito da natureza dançando na névoa iridescente de uma queda d'água. Então tem uma coisa assim também de abertura para a espiritualidade, também de abertura para um outro sentido, né, espiritual para a nossa vida, olhando ali, a gente podendo entender que a vida ela é uma realidade que combina matéria e energia. Então existem dimensões da energia aí com muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Isso vai ser um grau importante, vai ser um tema importante, a gente vai falar muito dessa imagem aí ao longo do ano. E a outra imagem, a imagem que ele vai ficar direto, vai ser, ó, a partir de 6 de outubro, um armazém cheio de preciosos tapetes orientais. Aí que eu acho que a gente está no momento da retomada da economia mesmo. Tá? Eu acho que é a partir desse movimento aí de 6 de outubro que a gente vai estar globalmente mais próximo dessa retomada. Né? Alguns países, algumas nações aproveitaram melhor a sua janela, né, de 21 de fevereiro até 27 de abril, aproveitaram melhor essa janela aí onde todos os planetas estavam direto, fomentaram o processo de vacinação. Não foi assim globalmente, mas isso aconteceu. Então, esses lugares, as coisas já estão retomando antes, tá? Mas então eu acredito que essa imagem, esse armazém cheio de preciosos tapetes, vai ser a partir dali que Plutão volta ao movimento direto, né?
só vai retomar esse grau que ele está agora, dia 26, que é 26º grau de Capricórnio, lá em janeiro. Por enquanto ele vai ficar retrogradando do 26º para o 25º, 24º. No 24º ele entra em movimento direto, chega aí no 30 de novembro, ele chega no 25º grau de Capricórnio e vai chegar nesse grau que ele está agora só em janeiro do ano que vem. Novamente a gente vai ter de novo essa janelinha e não vai voltar mais essa janela aí da necessidade do aprofundamento espiritual. Essa é a lição de casa que a gente tem agora. A gente precisa encontrar um caminho de unidade. Aí eu estava pesquisando, e me lembrei, cara, Plutão, Hades, ele tem uma representação da morte, ele traz esse tema da morte, ele é a morte, mas na realidade ele é o senhor, do mundo dos mortos. Existe uma outra entidade que é a morte em si, como na mitologia grega, que se chama Thanatos. A morte em si, ela também, na mitologia romana, recebe o nome, a mesma entidade recebe o nome de Leto. Então, uma coisa é Plutão e outra coisa é Plutão Hades, outra coisa é Leto Thanatos. Leto Thanatos é a morte em si, mas isso é uma entidade dentro da mitologia. Os mitos se misturam um pouquinho ali, mas tanto Plutão quanto Thanatos são considerados a morte e o senhor da morte, digamos assim, apesar de Plutão ser o deus do reino dos mortos. Ele também tem uma representação da morte. Inclusive tem um mito do Sísifo, que ele engana primeiro Thanatos e depois ele engana Plutão. Aí no mito fala, Sísifo enganou a morte 2 vezes. É interessante isso, tá? Existem muitos símbolos, muitas entidades, muitos mitos associados à morte. Existem muitas entidades associadas à morte. A morte realmente ela é uma força, é uma entidade. Mais do que isso, a morte é a única certeza da vida. A única certeza que a gente tem da vida é a experiência de que a gente vai morrer. Todos os seres que estão vivos, eles morrem. Então a gente tem esse tema da morte como algo capital da existência. A morte é a contraparte da vida. Você está vivo, você vai morrer. Você está morto, você vai nascer. Você está vivo, você vai morrer. E assim sucessivamente. Nós temos várias entidades ligadas à morte em mitologias, em religiões diferentes. A gente tem a Santa Muerte, o ritual da Santa Muerte lá no México, um ritual maravilhoso, muito importante. Um ritual que coloca a gente em contato a nossa ancestralidade. Esse tema da morte remete ao tema da ancestralidade, Mas eu queria falar isso, só que existe a entidade Hades, a entidade Plutão e a entidade Thanatos e a entidade Leto. Então, Leto Thanatos é a morte física, a morte mesmo. Hades e Plutão são os senhores da morte. Na astrologia não existe Thanatos, existe Plutão. Na astrologia é Plutão que carrega o tema da morte. Por isso que essa retrogradação de Plutão começa o movimento retrógrado dele. Esse tema da morte ele fica impactado, ainda mais no momento onde a morte está desfilando aí na nossa vida material. Então, por conta disso, eu resolvi falar sobre esse movimento de Plutão, trazer o tema da pulsão de morte, que é um sinônimo de Thanatos na psicanálise. Na psicanálise, quando você tem uma compulsão à repetição que vai além do princípio de prazer, uma vontade irresistível, isso se caracteriza como a nossa tendência autodestrutiva, a nossa pulsão de morte. Pulsão de vida basta estar vivo. Você está vivo, tem pulsão de vida ali. A vida quer engendrar a vida o tempo inteiro, mas a gente tem a pulsão de morte também. A pulsão de morte se enraiza no nosso inconsciente. Na psicanálise é isso, é uma vontade irresistível, a nossa tendência autodestrutiva se reveste como pulsão de morte. Mas, não foi à toa que eu apresentei o livrinho do Bert Hellinger aqui, na perspectiva sistêmica, de acordo com o pensamento do Bert Hellinger, isso me abriu muito a minha cabeça para eu entender esse tema da morte, esse tema da pulsão de morte. Porque a pulsão de vida é isso.
Para a gente estar conectado com a pulsão de vida, basta estarmos vivos. Estamos vivos, estamos conectados com a pulsão de vida. E na vida humana, estar conectado com a pulsão de vida significa a vida quer favorecer a nossa vida. A vida quer favorecer a vida quer que a gente seja sistêmico, quer que a gente faça filhos. A vida quer isso. Por quê? Porque é isso, né? É a reprodução da espécie através da sexualidade, através do sexo, que a gente vence a morte, que a gente garante a preservação da espécie, que a gente, né, fomenta a vida. Então a vida, ela quer engendrar a vida. A vida, em relação à vida humana, querer engendrar a vida, a pulsão de vida está perante a nossa vida. A vida quer que eu seja sistêmico, quer que eu seja próspero, porque é o cara próspero que tem mais condição de ser sistêmico e de ser sistêmico num alto nível, com condição de gerar filhos que também sejam sistêmicos, e assim a gente vai perpetuando a vida. Então a vida, ela é abundante, ela é generosa, ela engendra a vida, né? O universo engendra o universo. Não precisa de Deus. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vida engendra a vida no nível universal, no nível individual também, tá? E a pulsão de morte na perspectiva sistêmica? Na perspectiva sistêmica, a pulsão de morte está referido ao nosso sistema familiar. Olha isso, ó. A pulsão de morte é uma força do nosso inconsciente. Mas o inconsciente, o que é o inconsciente, gente? Do que está cheio o nosso inconsciente? O nosso inconsciente está cheio, repleto de símbolos, imagens que na verdade são sistêmicas, remetem ao nosso sistema familiar. O inconsciente, ele é como um ambiente caótico, mas um ambiente caótico, mesmo na física, ele tem estruturas. Um ambiente caótico, ele não é uma porra louquice, não, né? Ele tem estruturas, são chamados os fractais, né? Então, o nosso inconsciente também tem as suas estruturas. Aí você pega aí, ó, Claude Lévi-Strauss em As Estruturas Elementares do Parentesco, antropologia pura na veia, antropologia estrutural. Ele vai falar assim: há uma relação entre os nossos sistemas mentais, a forma como a nossa mente está estruturada, e os sistemas de parentesco e os sistemas sociais. Há uma relação entre esses sistemas. Há uma relação olha que interessantíssimo, Lévi-Strauss sistêmico, né? Há uma relação entre a nossa mente, entre o nosso sistema mental, entre a forma como nossa mente é estruturada. Há uma relação entre a nossa mente e o nosso sistema de parentesco, o nosso sistema familiar e os sistemas sociais. Essa é a mesma coisa que o Bert Hellinger vai falar. Eu separei esse livrinho aqui só para mostrar o amor do espírito na Hellinger Science, né? O pensamento dele é uma ciência, é isso aí mesmo, tá? Então, assim, o inconsciente, ele é estruturado por aquilo que está no nosso sistema familiar. E o que está no nosso sistema familiar? As experiências dos nossos ancestrais. Então, por isso que quando você vai analisar sistema familiar, quando você vai analisar ancestralidade, a gente vê uma série de repetições. Repetição é câncer, 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 suicídio, 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 alcoolismo, 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 mas também destinações que vão se reproduzindo ali, naquele sistema. E uma das funções da nossa existência, quando a gente encarna ali naquele sistema, a gente está meio que também para puxar aquilo que tem de sombra do sistema, que tem a ver com as nossas próprias questões transpessoais. É óbvio, ninguém está encarnando num lugar à toa, né? Então aquelas questões do sistema familiar que a gente está encarnando tem a ver com as questões transpessoais ou kármicas, chamem como quiser, né? Que a gente tem que trabalhar, né? Então, a pulsão de morte, né, nessa perspectiva sistêmica, ela é preenchida pelo que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, olhar para a ancestralidade é fundamental. E é por isso que um dos rituais de cura, assim chamados, das constelações familiar, é o deitar com os mortos. Esse é um ritual de cura. Às vezes a gente tem pulsão de morte pra caramba, né? Porque a gente está olhando para os mortos do nosso sistema, para excluídos e para os mortos do nosso sistema. Então eu vou fazer o seguinte hoje, tá? A nossa dica aqui.
vamos, já que Plutão está entrando em movimento retrógrado, para a gente, né, afirmar a vida, respeitando a morte, a Santa Morte, ao Senhor da Morte, respeitando a morte que está desfilando aí, vamos olhar para os nossos mortos. Vamos olhar para os nossos ancestrais, mortos. Vamos fazer um exercíciozinho que vai ser assim, ó. Vamos lá. Respira fundo, 3 vezes, ó. Uma vez, já muda a mente, ó. De novo. 2 vezes. E na terceira vez, a nossa mente ela já vai, a nossa onda cerebral já vai para outro lugarzinho, um lugar mais, opa, peraí, vamos dar uma parada aqui. Fecha os olhos. Fecha os olhos e imagina que você está caminhando num lugar de natureza. Num lugar que tenha muito verde, um gramadão verde. Você está caminhando ali. E esse lugar dentro de você, né, que você está visualizando, imaginando, tudo está dentro de você, esse lugar. Esse é um lugar sagrado, onde você pode realizar importantes curas. Então, vamos realizar uma cura muito importante. Então você está andando nesse gramadão, esse é um lugar sagrado, onde você encontra seus ancestrais. Caminhando nesse lugar, você começa a ver pedras colocadas no chão. Essas pedras são lápides e representam mortos ancestrais importantes para você. Nós temos conexões com seres na vida, mas temos conexões com seres na morte também. Vida e morte são 2 faces de uma mesma moeda, existencial. Então, temos mortos aí do nosso sistema que são muito importantes para a gente, que mexem muito com a nossa subjetividade. Então caminha para esse lugar, você começa a ver umas pedras aí, de repente você vê um lugar onde tem um círculo de pedras. Vá até aquele círculo, não entre ainda. Não entre no círculo. Vá para o círculo, olha para esse círculo de pedras. E aí você vai fazer uma importante cura. Um exercício que ajuda a gente a equilibrar nossa pulsão de morte. Nossa pulsão de morte se revela quando a gente se alimenta mal, quando a gente dorme mal, quando a gente fuma pra caramba, quando a gente bebe, quando a gente faz tudo em excesso, quando a gente está olhando para a morte. Isso é a nossa pulsão de morte, nossa tendência autodestrutiva. Né? Mas ela é alimentada pelo nosso sistema familiar. Ela é uma força do nosso inconsciente, isso é aleatório? Não. O nosso inconsciente, os fractais do inconsciente, as estruturas do inconsciente são sistêmicas, são do nosso sistema familiar. Então, ingressa agora nesse círculo de pedras e deita ali. Sente a energia desses mortos. Foram entidades, muitas que você pode ter conhecido, muitas que você não conheceu, mas são entidades importantes para você. Sente a energia dessas entidades, desses ancestrais. Não precisa saber quem é quem, se é homem, se é mulher, se é tio-avô, se é tataravô, se não interessa. Tá? Estou ali naquele círculo, no meio do círculo de pedras, deitado, me vendo deitado. Respira fundo. E essa é uma forma da gente estar honrando esses mortos. Permanece um pouquinho mais aí. Respira fundo. Boa parte dessa porção de morte que você sente tem a ver com saudades que você sente dessas entidades aí, que são as mais importantes, os mortos mais importantes do seu sistema. Esse círculo de pedras aí concentra esses mortos mais importantes do seu sistema. Você está honrando eles, deitando com eles ali. Agora, respira fundo. Pergunta para si mesmo: quero permanecer mais um pouquinho aqui? Ou eu quero sair daqui? Não tem resposta certa. Se você quer permanecer aí, simplesmente permaneça aí. Perceba que a sua alma está deitada com os mortos. Agora, ela pode ir para a vida. Mantenha aí, ela fica deitadinha na sua imagem, vai terminar o exercício assim, deitadinho com os mortos, tá tudo bem, eu estou me sentindo bem protegido aqui. Okay.
tá? Agora, se você pensou, não, eu quero me levantar, então faça uma reverência, mãozinhas em forma de prece, faça uma reverência aos seus mortos, uma grande reverência, reverencie seus mortos. Fale para eles assim: trago vocês em meu coração. E assim farei algo de positivo da minha vida em memória a todos vocês. Deixo com vocês o que é de vocês e levo vocês no meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Mãos em forma de prece e reverencie seus mortos. E aí você imagina você saindo, ficando em pé, e aí continuando andando por esse campo, encontrando um caminho onde tem um sol ensolarado. Veja a si mesmo trilhando esse caminho, você está pronto para trilhar seu caminho. Se você decidiu permanecer deitado, está tudo certo, porque é ali que a sua alma está. E ela precisava dessa imagem para ela querer sair dali. Ela vai querer sair dali, você vai ver que ela vai querer sair dali. Esse exercício ele é fundamental para a gente equilibrar nossa pulsão de morte. Para a gente finalizar, vamos olhar para a morte com toda a reverência, vamos fazer uma reverência à Santa Morte, a Plutão, a Thanatos, a todos esses seres que representam, que são representações da morte. Vamos botar a mãozinha em forma de prece e vamos afirmar assim: eu fico e me realizo aqui na vida. E assim, ficando e realizando na vida, eu vou honrar todos os meus mortos, todos os nossos mortos ancestrais. É dessa forma que eu quero honrar todos os mortos na minha ancestralidade. Aí, esses mortos se transformam em força para a gente. Então a dica de hoje é essa, aproveitando que hoje, dia 27 de abril, Plutão entra em movimento retrógrado, então esse tema da morte fica aí novamente sobressaltado. Então vamos fazer esse ritualzinho aí do deitar com os mortos para a gente estar forte, conectado com a nossa ancestralidade, e afirmando o eu fico para nos ancorarmos na vida e olharmos para a vida. É isso, gente. Vamos olhar para a vida, vamos seguir adiante. Essa é a nossa dica da semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Um grande beijo a todos. Olá, minha gente, aqui é o Everton e hoje é dia de dica terapêutica. Está entrando no ar mais uma dica terapêutica do dia 18 de agosto. 18 de agosto é um dia especial para mim, porque em 18 de agosto de 2002 eu fui consagrado na religião de Fá como Awofacan de Orumilá. Um beijo aí para todo o povo de Ifá, um grande abraço para o meu padrinho Ossarosso, que me fez o Ofacan de Orumilá. Foi muito importante para mim aquele processo, foi muito importante para mim ter passado por todo aquele conhecimento, aquela experiência. Então, por conta disso, desse dia especial, eu resolvi falar sobre espiritualidade. Então, o tema da nossa dica terapêutica de hoje é espiritualidade. E o que eu trago para vocês sobre isso? Em primeiro lugar, que é uma diferença, quero falar sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Eu sou um cara, a gente está vivendo um momento da transição disso, tá? Do fenômeno religioso para o fenômeno da espiritualidade. A era de Aquários é a era da espiritualidade. É a era do indivíduo estar dando conta do seu próprio processo espiritual. Inclusive, Louis Dumont, o antropólogo francês que escreve sobre o individualismo, ele vai dizer, diferente de Gerd Boheim, filósofo brasileiro, que diz que o individualismo surge com o conceito de polis dos gregos, ele vai dizer que o individualismo surge com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo começa a dizer que o reino dos céus está dentro de nós. Olha que subversivo é esse cara! É isso aí, Jesus, Mestre Jesus, o reino dos céus está dentro de nós. O que significa isso? Não precisamos de intermediações entre o eu, o indivíduo e Deus e a espiritualidade. Não precisamos de pastor, não precisamos de papa, não precisamos de porcaria nenhuma. E é por conta desse caráter subversivo dos ensinamentos de Jesus que ele parou na cruz. É isso aí, minha gente. Mas eu respeito muito a fé,
respeito muito a fé. Eu concordo com o Rapa. Para quem tem fé, a vida não tem fim. Não tem fim, desculpa o desafino, sou desafinado mesmo, é isso aí. Mas para quem tem fé, a vida não tem fim. Eu também aprendi com o mestre Gilberto Gil que andar com fé é bom, porque a fé não falha. A fé não falha. Então respeito muito a fé das pessoas humildes. Existe muita sabedoria e conhecimento simbólico por trás da fé. E eu também respeito as religiões, porque especialmente aquelas que, né, estão ali tentando cumprir o sentido etimológico da palavra religião, que é religação, reconexão do indivíduo com o conceito de totalidade. Chame esse conceito de universo ou de Deus. Então, nesse sentido, a religião que se cumpre, que está tentando cumprir esse papel, ela é importante, ela é poderosa nas nossas vidas. Um outro aspecto que eu acho fundamental da religião é o aspecto comunal, é o aspecto da coletividade, da gente se reunir com outras pessoas para estar ali trabalhando ou reverenciando as energias que são maiores que a gente. Olha, eu trabalho com constelação familiar. Eu aprendo que reverenciar o pai e a mãe, que são o quê? Né? Aquele binômio que vai criar, que vai formatar a nossa subjetividade, reverenciar eles como maiores do que a gente, isso é um caminho de cura. Né? E reverenciar as outras forças, que são muito maiores que a vida, a morte, o universo, tudo isso é muito maior do que a gente. E a gente se reunir, né, em determinados momentos, em determinados locais, para estar pensando dessa forma, atuando, né, em reverência a essas forças que são maiores que a gente, isso é muito poderoso. É a gente encontrando aquele lugar pequeno que nos torna grande. Né? Agora, eu implico com a religião, eu implico com a religião com essa teologia da prosperidade. Essas religiões dualistas ridículas que não passam por nenhum... Né, não passam por um critério filosófico um pouquinho mais aprofundado. Como é que pode haver uma religião pautada na relação entre Deus e o diabo? Ora, Deus não é onipotente, onipresente, não criou tudo? Então ele criou o diabo. Que Deus é esse? Deus criou... Né? O diabo é um aspecto de Deus, essa é a grande verdade. O bem e o mal, a dualidade, fazem parte da unidade. Né? Inclusive, o mal, as más escolhas, são um caminho necessário para nós, seres imperfeitos, né, conseguirmos fazermos as boas escolhas, fazermos as boas opções. Né? Nós somos seres imperfeitos. A humanidade, esse humano, esse aí humus, é a nossa relação ali com o barro de onde a gente vem. A gente é pequeno, mas na nossa pequeneza há muita grandeza e há mais. Há uma divindade intrínseca dentro de nós. Se Deus é tudo, né, eu não faço parte desse todo? Sim. Então eu sou Deus? Sim, eu sou Deus. E estamos todos nós aqui trabalhando no sentido de buscar o desenvolvimento dessa consciência de divindade, que é uma divindade intrínseca que todos nós carregamos. Eu não posso subir nessa mesa e falar, beije a mão de Deus, olha, eu sou Deus, você também é, a minhoca também é, tudo é Deus, gente. Tudo é Deus, e às vezes os animais têm mais consciência disso que a gente. Estão mais envolvidos dentro da totalidade do que nós. Nós estamos vivendo a experiência da individualidade. Essa era de Aquários é a era da individualidade. Mas é dentro do indivíduo, igual o Yang Yin. Né? Lá quando está explodindo do Yang, nasce o Yin. Quando está explodindo o Yin, nasce o Yang. É igual a mesma coisa. Né? Nesse período aí, de 2000 e poucos anos, né, que é dentro do indivíduo que vai estar surgindo o caminho para a totalidade. E essa é uma responsabilidade nossa. Ninguém precisa de pastor para porcaria nenhuma. A gente precisa só de conhecimento, de coragem, de fé e de conhecimento, e buscar conhecimento. Esse é o caminho, né, maravilhoso que nos leva para a gente encontrar a nossa espiritualidade. Mas, quando a gente fala aí do termo, né, espiritualidade, o que se refere a esse termo? Esse termo se refere a 3 coisas. O aspecto energético, a energia, a metafísica e a ética. Então, espiritualidade envolve essas 3 dimensões, a dimensão energética, a dimensão metafísica e a dimensão ético-moral. Então, olha só,
Vamos lá. Vamos falar um pouco dessa dimensão energética. Energia não é um conceito místico nem esotérico, energia é um conceito científico. E na visão científica, tudo é energia. Tudo é energia. Matéria é energia. O que a gente precisa para ter o universo? Só espaço e energia. Porque matéria é energia. É a energia na forma mais densa que se conhece. Né? Então, assim, tudo é energia. Né? No movimento Rosa Cruz que eu fiz parte, eles diziam o seguinte: olha, tudo que está manifestado, ou seja, tudo que está no plano material, se manifesta sobre a forma cétupla, sobre 7 níveis de energia. Né? É a mesma coisa que os indianos falam dos corpos sutis, os chineses falam dos corpos sutis também, e outros caminhos espirituais e esotéricos falam da mesma coisa. A ciência está chegando nesse lugar. A ciência já tem o conceito de campo. Né? Quando eu dou aula sobre estrutura energética do corpo humano, são 4 elementos fundamentais. O campo energético é o primeiro elemento. Os corpos energéticos são os níveis da energia. Os chakras, que são os centros, né, energéticos do corpo. E os canais sutis, né, os meridianos, os nadis, são canais sutis. Esses 4 elementos aí vão montar a nossa estrutura energética. E espiritualidade tem tudo a ver com energia. Esse conceito de energia, ele abre a nossa cabeça em relação a esse tema da espiritualidade. Em relação a esse tema aí, né, como eu tenho o compromisso de trazer o conhecimento, trazer as coisas para vocês, eu vou recomendar esse livro aqui, é um livro clássico, Mãos de Luz. Mãos de Luz. Aqui nesse livro tem várias imagens, né, dessa estrutura energética do ser humano. Mas a gente tem um trabalho, por exemplo, também do John Pierracos, um psiquiatra que junto com Alexander Lowen, os dois foram alunos do William Reich. Eles montaram o famosíssimo Instituto de Bioenergética, né? E o John Pierracos tem um livro maravilhoso que é A Essência da Energética, né? Também para a gente entender ali essa dimensão, como a energia, no final das contas, ela vai abrir essa temática do espiritual para a gente. Dentro da nossa estrutura de energia aqui, que estão os 2 centros de consciência principal do ser humano, que é a consciência da personalidade e a consciência da alma. Vamos fazer um paralelo disso aqui interessante. Ó. A alma, essa consciência da alma aí, é um ator. E a personalidade é um personagem. Então, eu, Everton, sou um personagem que a minha alma, ator, está interpretando nesse momento aqui, nessa vida aqui. Mas já interpretou outros personagens. Está falando de reencarnação. O conceito de reencarnação cabe muito aqui, mas não necessariamente. Eu também pesquisei muito o xamanismo, e a visão xamânica é até um pouco mais ampla, né, de que a gente tem que a nossa consciência ela pode se expandir e se manifestar em muitos lugares diferentes do que simplesmente essa história aqui. Eu vou acessar isso porque, né, partiu o planeta Terra, embora eu acho que a gente vai dar uma bela guinada, né, nos próximos anos nesse sentido aí. Gente, eu estou querendo pesquisar coisas mais profundas, e aqui ficar discutindo aí Deus e diabo, pelo amor de Deus, né, não dá, né? Tá chato isso, mas a gente vai vencer esse fascismo, a gente vai vencer esse fascismo religioso. Vamos superar esse fascismo religioso, tá? Que se pauta em mentira. Em mentira. O diabo não é opositor a Deus. Deus cria tudo, então ele cria ali o diabo. Né? O diabo, no esoterismo, por que nos esotéricos, né, eles têm lá as representações do diabo? Porque o diabo é o funcionário público número 1 de Deus. É simplesmente isso. Né? Vamos lá. Então, ó, Mãos de Luz, para entender essa dimensão energética e associar ela com a questão da espiritualidade. Aquele do John Pierracos também é interessante, a essência da energética. Ou energética da essência, eu sempre confundo. Eu tenho aqui, mas eu não consegui achar. Depois eu vou apresentar melhor esse livro, vou fazer só uma dica só sobre esse livrinho aí, que vale a pena, é maravilhoso. A outra dimensão desse tema da espiritualidade é a dimensão metafísica. Gente, quando você pega energia plus consciência, você tem entidade. Ora, se o próprio universo é multiverso, né, você tem vários universos,
E se a nossa realidade, né, aquilo que se manifesta materialmente, tem 7 níveis de manifestação, né, existem seres, a gente nem conhece os seres que estão manifestados na biologia aí, a gente nem conhece todos os seres vivos, né, muito menos seres que se manifestam em outras dimensões. Everton, existe isso? Claro que existe, minha gente. Claro que existe. Isso está, né, no conhecimento humano, isso está... isso é colocado o tempo inteiro para a gente, né, nas diversas tradições, não só religiosas, mas tradições esotéricas também. E tem um filósofo maravilhoso, que é o Henri Bergson, que ele vai falar nas duas fontes para a moral e para a vida religiosa, fala, gente, que coisa incrível quando a gente né, começar a ter uma condição científica de experimentar ali a metafísica. Isso vai ser a grande descoberta científica é essa. E aí ele fala no final, e talvez a gente aqui nesse planetinha refratário se disponibilize a tornar ele aquilo que ele veio ser, que é uma fábrica de formar, de criar deuses. Isso é um Henri Bergson, um filósofo maravilhoso, tá? Em relação a esse aspecto metafísico da espiritualidade, eu vou recomendar um livro que é bem clássico, que é do Michel Coquet, O Mundo dos Anjos e dos Devas, né, falando todas sobre as estruturas dos anjos. Esse conceito de anjo vem do cabalismo, mas tudo que vem do cabalismo, na verdade, vem do Egito Antigo, né? E aí você tem os anjos, né, é uma linhagem, por assim dizer, e tem uma outra linhagem, que é a linhagem dos devas, que são os seres da natureza, que a gente aqui no Brasil, na nossa tradição religiosa afro-brasileira, a gente conhece como inquices, no candomblé de Angola, ou orixás, né, nas tradições de Queto e outras tradições afro-brasileiras. Então, no aspecto metafísico, né, tem essa dimensão aqui. Esse aspecto metafísico ele atua aqui comigo no tarô. Eu vou ensinar o tarô para vocês, em primeiro lugar, sem acessar essa informação metafísica. Por quê? Porque só na leitura do simbólico, o metafísico está aí o tempo inteiro com a gente, né? Seja você, acredite você ou não acredite você, seja você, especialmente, por exemplo, um terapeuta. O terapeuta tem a dimensão metafísica está muito, muito perto, muito pronta ali com ele o tempo inteiro, né? Mesmo que você seja um médico cirurgião, tem muitas entidades metafísicas de diferentes naturezas, né, atuando, apoiando nossos movimentos no plano material, tá? Essa é uma dimensão assim, de estudo, de pesquisa maravilhosa também, né? Tem muita coisa aí para a gente aprender, tem muita coisa para a gente dialogar, só que assim, o conhecimento humano é vasto no sentido de orientar a gente, de dar caminhos para a gente pesquisar essas coisas todas, tá? E a outra dimensão da espiritualidade espiritualidade é ética. Você pode ter o poder que for, você pode ter o assentamento que for, você pode ganhar bilhões na sua igreja de bosta, você pode ganhar bilhões numa igreja de bosta que oprime as pessoas. Se você não tem ética, você não tem espiritualidade alguma, você é um bosta em termos de espiritualidade. Pode ser pai de santo, pode ser pastor, pode ser o papa, pode ser o raio que parta. Até porque, nesse sentido, eu sou crístico. Não existem intermediações entre eu e Deus. Não preciso de intermediário, não. Ninguém precisa. A ponte está dentro da gente, está no nosso coração. É única, é exclusiva, é nossa, é do indivíduo. Esse é o caminho magno para a gente acessar Deus. Acessem Deus, acessem a espiritualidade através dessa ponte. Essa é a ponte que nunca vai te pedir dízimo e nunca vai mentir para você, tá? Agora, espiritualidade é ética. Aí eu recomendo o livro de um filósofo, Espiritualidade para Céticos. Já falei desse livro aqui algumas vezes, né? Desse filósofo maravilhoso chamado Robert Solomon, um americano que influencia o Richard Linklater, que é um cineasta incrível, e que faz aquele filme Depois da Chuva, um filme maravilhoso. E ele tem um filme desenho que eu amo. Tem uma frase nesse filme que é Dream is Destiny. Me esqueci o nome do filme, gente, desculpa. Vai ficar faltando o nome do filme para vocês, tá? Mas procura lá Richard Linklater, que era um desenho dele ali. E o Robert Solomon está lá na forma de desenho, participa das discussões filosóficas
película aí do Richard Linklater. Espiritualidade para céticos. A gente não precisa nem acreditar em Deus, né, em uma autoridade maior do que a gente, para a gente entender que matar é errado, tá? Então, assim, uma dimensão fundamental da espiritualidade é a dimensão ética. Então, a gente tem que procurar ter ética na vida. Ninguém é perfeito, nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, eu tenho direito às minhas imperfeições, sou ser humano, né? Todos nós temos direito às nossas imperfeições, mas o critério para a gente começar a aprender a fazer as boas escolhas é a gente se guiar pela ética. Ética é muito importante. Então, a dimensão espiritual, quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando de energia, a gente está falando de metafísica e a gente está falando de ética. Silas Malafaia tem espiritualidade? Não tem, não. Não tem, não, minha gente. Nem ele, nem eu, todos os asseclas deles ali também. É isso, hein? Polêmico, hein, Everton? É isso aí mesmo. A verdade é polêmica. É isso aí, a dica da nossa semana. A dica da semana é espiritualidade. Todos nós vamos precisar buscar um caminho espiritual, né? Tem essas 3 viazinhas aí e depois uma leva a outra, tá? Mas essas 3 vias são os caminhos magnos para a gente estar encontrando uma forma de se aprofundar e se desenvolver nesse tema da espiritualidade. Essa é a dica da nossa semana. Muito obrigado, minha gente. Semana que vem tem mais. Já sabe, né? Não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos e curte a gente aí, tá bom? Obrigado. Um grande beijo para vocês. Então, minha gente, curtiram os vídeos? Curtiram o vídeo sobre aromaterapia, sobre os óleos essenciais, sobre reiki, técnicas maravilhosas, sobre os florais californianos? O que vocês mais gostaram? Comenta aí pra gente interagir. E fala o que você gostaria que eu trouxesse de dica aqui também, tá? Uma outra coisa, gente, eu vou falar um pouco sobre o conceito do terapêutico. Esse é um dos conceitos mais importantes aí para o novo milênio. Não é à toa que estudos da Organização Internacional do Trabalho apontou as terapias holísticas como um dos caminhos, os principais caminhos de trabalho, principais caminhos profissionais para o terceiro milênio. Sim, gente, porque esse conceito do terapêutico ele está completamente conectado ao conceito de qualidade de vida, está completamente conectado ao conceito de sustentabilidade. Então, as corporações, a sociedade humana está indo para esse caminho da sustentabilidade, precisa ir para esse caminho da sustentabilidade, precisa ir para esse caminho, né, da qualidade de vida, para a gente efetivamente continuarmos existindo enquanto espécie e existindo com mais qualidade de vida. Então o conceito do terapêutico ele vem a contribuir muito em relação a isso. Vou dar um exemplo. Na minha trajetória, estava trabalhando já há muitos anos como terapeuta e fui trabalhar como diretor de recursos humanos numa empresa de cosmetologia. E eu percebia que esse conceito do terapêutico era fundamental ali. Né? Hoje em dia, as mulheres pintam as suas unhas e pintam as suas cutículas, mas ali na frente vão parar de pintar a cutícula. Por quê? Porque o material, né, do esmalte ele danifica a cutícula. Então, estão se criando novos esmaltes que vão não só embelezar, ao conceito da cosmetologia, saindo só da coisa da beleza, né, só do embelezar e ir para o terapêutico, vão tratar a unha também. Mas veja bem, mesmo o conceito de beleza também faz parte de uma perspectiva terapêutica, porque quando a gente se sente mais bonito, se coloca melhor, né, dá um tapa no visu, né, isso melhora a nossa autoestima. Então o conceito terapêutico é um conceito muito abrangente, que vai estar aí entrando com força total cada vez mais nesse novo milênio. E eu faço um convite para vocês no sentido de entender o que é se tornar terapeuta. O que é um terapeuta? O terapeuta é um indivíduo que vai se preparar para cuidar, né, de outras pessoas. Tem várias formas de você cuidar terapeuticamente de outras pessoas. Terapias holísticas apresentam vários caminhos, mas as terapias holísticas não são as únicas terapias, né? Não são as únicas práticas na área da saúde que se prestam, né, a uma atuação nesse sentido. Embora o tornar-se terapêutico, como eu compreendo, ele está completamente conectado à perspectiva e à ideologia holística, que vê, né, o ser humano como um todo, e o conceito de energia é um conceito fundamental nessa concepção. Mas veja bem, gente, todos nós precisamos adquirir conhecimentos básicos para cuidar melhor de nós mesmos
e das pessoas que circundam a gente. Você pode fazer um cursinho de Reiki, né, tanto para o seu autotratamento, seu autocuidado, e você vai ver que o Reiki vai te ajudar em relação a inúmeras coisas, fortalecimento emocional, proteção energética, melhora de condições de saúde, atuação em doença, uma série de coisas. Você pode aplicar em pessoas próximas também, assim como florais, assim como uma série de ferramentas que estão disponíveis hoje para a gente crescer em termos dessa percepção terapêutica. Todos nós precisamos despertar o nosso potencial terapêutico, o nosso potencial de cura. Esse é um caminho que nos conecta ao nosso todo maior, à nossa espiritualidade e ao nosso grande propósito na Terra. Mesmo que você tenha vindo aqui fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, você pode perceber que o conceito terapêutico está em tudo e ele ajuda a gente, né, a se destacar em qualquer área da nossa vida. Você vê o Janeiro Branco, né, falando sobre a questão da saúde mental. A Organização Mundial da Saúde reconhece a maioria das práticas holísticas, a grande maioria das técnicas, das práticas e das terapias holísticas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, né, como fundamentais na campanha pela saúde mental aí do Janeiro Branco. É isso, minha gente. Essa foi a dica da semana, a dica de 23 de fevereiro de 2022. Uma dica toda especial para você. Muito obrigado. Estamos juntos. Até semana que vem tem mais. Um grande beijo a todos.